Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom nos encontrarmos mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia. Queremos agradecer a Deus, Ele nos conceder estes momentos e agradecer a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que têm tomado a decisão de se batizar, passar pelas águas. Isso é muito importante para nós no mundo em que nós estamos vivendo. Nós vemos que tudo está caminhando para o fim e nós precisamos tomar a decisão de, através dos estudos, entender a vontade de Deus e tomar a decisão de passar pelas águas e nos unir à família de Deus. Queremos agradecer a todos vocês, onde quer que vocês se encontram, vocês que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, e também agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. E queremos aqui mandar um alô para Socorrinho Melo, é de São Luís, no Maranhão. Esther Veríssimo é de Frutal, em Minas Gerais. Washington Modesto Costa é de Campos Belos, em Goiás. Dilma Pereira é de Jucuruçu. Também Inival Monteiro é de Cacoal, em Rondônia. Marli Abreu é de Alto Horizonte, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado pelos cuidados que tem para com cada um de nós, obrigado por estes momentos que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Estejas conosco, Pai, através do Teu Espírito Santo, abrindo a mente para o entendimento. Nos ajude a colocar em prática em nossa vida, a tomar uma decisão acertada ao Teu lado. E também, Pai, abençoa todos aqueles que estão conosco estudando a Bíblia e que passam por lutas e problemas, têm as suas necessidades, as suas dificuldades. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Nós queremos agradecer a Deus por Ele ter formado, o primeiro casal, o homem e a mulher. E se não fosse a mulher, não existiria nenhum de nós. E sabemos que a mulher é importante na sociedade, é importante em casa, é importante na igreja. Todos os lugares a presença da mulher é fundamental, especialmente cuidando da família, dos filhos. E sabemos que uma mãe, ela não mede esforços para se dedicar em criar e educar os seus filhos. E que Deus abençoe a cada um de vocês, mães, a cada um de vocês, mulher, e que sintam a presença de Deus em sua vida e que procurem viver também os princípios bíblicos de acordo com a vontade de Deus, para que você seja uma mulher virtuosa, uma mulher que Deus seja louvado por sua vida. Nós vamos continuar o estudo desta semana. Estamos falando sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ontem nós falamos sobre Abraão, o pai da fé. Ele se destaca aqui no capítulo 11 de Hebreus, mas no capítulo 11, como nós já começamos a falar ontem, vários personagens bíblicos são citados aqui, pessoas que abriram mão de tudo para poder viver a fé no Deus que nós cremos. E muitas das vezes nós não queremos abrir mão de certas coisas e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Lembrando que nós somos a última geração que está vivendo neste mundo e que a nossa história também está escrita. Será que o nosso nome também vai estar na galeria dos heróis da fé, daqueles que concluíram a história do povo de Deus aqui na Terra? Sabemos que já estamos aí há cerca de 6.000 anos vivendo este mundo de dor, de sofrimento, de pecado, mas em todas as épocas Deus teve aqueles que foram fiéis a Ele, obedientes a Ele. Temos aqueles também que, no princípio, procuravam fazer a vontade de Deus, mas depois abandonaram a fé e foram viver a sua própria vida. E nós sabemos muito bem o resultado que acontece quando a pessoa se afasta de Deus. Quando a pessoa retorna, ainda louvamos a Deus, porque a pessoa passou um tempo fora e depois retornou. Mas e quando a pessoa não retorna? Quando não volta para os caminhos do Senhor? Que triste vai ser no último dia, o dia do juízo, quando Jesus vier com a sentença para
dar o galardão a todos aqueles, né? Uns para a vida e outros para a morte eterna. Que triste será para aqueles que um dia viveram a fé e depois abandonaram, e estar entre aqueles que estarão sendo condenados para a morte eterna. Será muito triste. É por isso que nós estamos aqui a cada dia, estudando com vocês a Bíblia, orando por vocês, pedindo para que Deus dê forças, para que não desistam, para que persistam. Assim como nós temos aqui em Hebreus capítulo 11, leia esse capítulo 11 de Hebreus. Leia, veja o que cada um sofreu e manteve a fé, e com certeza o galardão deles está garantido, que é a vida eterna. Hoje, nós temos aqui em Hebreus capítulo 11, dos versos 20 a 28, vou ler com vocês, Hebreus 11, versos 20 a 28, temos aqui mais alguns heróis. Verso 20, pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Aqui nós citamos mais alguns personagens, né? Isaque, Jacó, José, Moisés. Vejam que José diz aqui que no fim da vida ele declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito. Vejam, José, ele cria nas promessas de Deus, de que eles iriam possuir a terra. Eles estavam escravos lá no Egito. Quando José era vivo, eles ainda não eram escravos. Mas depois que José morreu, passado alguns anos, eles se tornaram escravos, porque começaram a crescer muito. E alguns anos depois, então, nasce Moisés, e o decreto do rei era para que todo menino, filho de israelita que nascesse, fosse morto. As parteiras tinham que matar os meninos. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, ela decidiu não permitir que seu filho fosse morto e escondeu-o por 3 meses, até quando não teve mais como, porque Moisés já começava então a chorar, né, e fazer coisas que as pessoas poderiam ouvir e eles perceberem que lá tinha um menino. Então ela fez aquele cesto, colocou Moisés no cesto, no rio Nilo, e a princesa o encontrou, a filha de Faraó. E a filha de Faraó o adotou. Moisés, ele foi criado por sua mãe até os 12 anos. Depois ele foi para o palácio, para que a filha de Faraó o criasse. E ele foi formado, educado para ser um faraó, porque ele era filho da filha de Faraó. E ele então possivelmente seria um faraó. Mas ele já adulto, ele abriu mão de ser um faraó para poder sofrer junto com o seu povo. Que decisão maravilhosa que foi tomada por Moisés. E nós vemos que Moisés, quando ele feriu aquele egípcio de morte, ele fugiu, mas ele não ficou amedrontado com a ira do rei. Por quê? Porque ele via pelos olhos da fé, ele via que o seu povo seria liberto. Ele não sabia, Moisés não sabia nessa ocasião que ele seria usado por Deus para libertar o povo. Quando Moisés feriu esse egípcio, ele tinha 40 anos e ele foi para o deserto, e lá ele se casou com a filha de Jetro. Ali ele permaneceu 40 anos cuidando dos rebanhos de Jetro, seu sogro, e Deus apareceu para Moisés naquela sarça e o chamou para libertar o povo. Já havia se passado 40 anos e Moisés relutou, não queria, mas ele depois acabou aceitando essa tarefa.
Vejam que Deus tem planos para cada um de nós. Não importa se nós, em algum momento da nossa vida, falhamos, se nós não estivemos de acordo com a vontade de Deus, mas Deus ele quer nos usar. Deus ele quer que nós nos rendamos a Ele. Deus quer que nós o aceitemos. Deus quer que nós aceitemos as promessas dele para a nossa vida, para que possamos ser usados por Ele. Em Hebreus capítulo 10, nos versos 32 a 35, Hebreus capítulo 10, 32 a 35 diz assim: Lembrem-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Aqui Paulo, no capítulo 10, versos 32 a 35, está falando para os hebreus aos quais ele estava escrevendo, que eles suportaram muitas afrontas, muitos espancamentos, eles sofreram muito por causa da fé, mas eles permaneceram fiéis, eles foram expostos a insultos e eles sofreram com aqueles que foram presos, mas eles aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Por quê? Porque eles aguardavam a promessa de uma vida futura, é ver pela fé. É isso que nós precisamos aprender, ver e crer que pela fé nós estamos já possuindo a cidade eterna que Jesus está preparando para cada um de nós. As coisas eternas, elas não são palpáveis, nós não podemos pegar, nós não podemos tocar, nós temos que ter fé. Assim como todos esses do capítulo 11 que nós já citamos aqui, que pela fé eles viam o cumprimento da promessa, nós também precisamos ver. E nós, como eu disse no começo aqui do estudo hoje, nós estamos nos últimos dias da história deste mundo, nós somos a última geração que está escrevendo a história da galeria dos heróis da fé. E qual é a história que nós estamos escrevendo através da nossa vida? Eu não estou querendo dizer que nós temos que ter uma vida perfeita, sem nenhum erro, sem nenhum fracasso, não. Se nós cairmos, nós temos que nos levantar, nós temos que prosseguir, porque é pela fé, é caminhando com Jesus que nós seremos vitoriosos. Nós esperamos que estes exemplos aqui do capítulo 11, especialmente o exemplo de Abraão, o exemplo de Moisés e tantos outros que nós aqui já citamos, eles sirvam para o nosso fortalecimento espiritual. E sabemos que Deus ele tem trabalhado com muitos dos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas que têm ouvido a palavra de Deus, o estudo aqui conosco. E nós temos também a alegria de dizer que nós temos tido muitos que têm tomado uma decisão ao lado de Jesus. E isso é muito importante. Entregarmos a nossa vida enquanto é tempo. Nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã. Nós não sabemos quanto tempo mais de vida nós temos aqui neste mundo. Mas o que nós sabemos é que se nós tomarmos esta decisão, hoje o nosso nome está no livro da vida e com certeza estará até quando Jesus voltar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe a nossa irmã Sônia Zago, que tomou essa decisão de se batizar. Que você, Sônia, possa procurar o pastor aí da sua cidade, da sua localidade e falar dessa sua decisão. Passe pelas águas, renda-se, abra mão dos prazeres que este mundo ofereça e vivamos uma nova vida com Cristo. Queremos agradecer a todos que estudam conosco a Bíblia cada dia. Nós estaremos novamente juntos amanhã, se Deus assim nos permitir. Não nos esqueçamos, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.